Olá, tudo bem? Eu sou Gaelle Spillman. E eu sou Irina Podussowska, e o tema de hoje é bilinguismo. Então, quando a gente fala do bilinguismo, a definição é um pouco difícil de se definir. Em que sentido? Existem duas vertentes, a vertente linguística e mais acadêmica, que é um pouco mais estrita, então ela considera que o bilinguismo ele acontece até uma determinada idade. Então, nesse sentido, ela é mais restritiva, porque segundo essa teoria, a criança aprendendo a segunda língua até os 7 anos de idade pode ser considerada bilíngue. A partir desse momento, a depender de como essa aprendizagem vai acontecendo, a criança pode ser considerada ou não bilíngue. É, e a gente sabe que no aspecto mais amplo do termo, hoje a gente pode considerar que até um adulto que aprende a segunda língua, ele pode ser considerado bilíngue se ele atingir o certo tipo de fluência. Qual a diferença entre as duas vertentes? É justamente a parte dos estudos neurológicos e psicológicos em crianças, que demonstram que na idade até os 7 anos, a gente tem uma certa flexibilidade cerebral, e aí existem certas predisposições com as quais a gente nasce que permitem que a gente aprenda todas as línguas e que o nosso aparato fonatório aprenda todos os sons que existem hoje, sons linguísticos que existem hoje. A partir dessa idade, a gente sabe que os processos cerebrais mudam um pouco, eles começam a ficar mais rígidos. Então, nesse sentido, os linguistas e os cientistas, muitas vezes, eles consideram que é quase impossível você adquirir a mesma fluência de um falante nativo a partir dessa idade. Algumas teorias ainda estendem esse prazo até os 12 anos, mas aí são teorias um pouco mais flexíveis. Então, hoje a gente vai tratar um pouco do bilinguismo, a gente vai tratar as duas visões, até para a gente entender qual a diferença e quais são os benefícios, porque na verdade é isso que a gente gostaria de trazer aqui hoje. Uhum. Então, assim, de fato, né, a gente distingue alguns tipos de bilinguismo, né? Dentre esses tipos, né, como você mencionou, existe o bilinguismo precoce, e ele pode ser ou simultâneo ou consecutivo. Então, o que é esse bilinguismo precoce e simultâneo? São aqueles casos onde você normalmente, né, tem duas pessoas de referência, normalmente é o pai e a mãe, que têm línguas maternas distintas, e falam com a criança com essas duas línguas. Então a gente tem que entender que o que é transmitido, né, assim, é a língua, uma mentalidade, é uma cultura, né, e a valorização dessas duas línguas. E o bilinguismo precoce consecutivo de uma forma sintética, né, então assim, também ao aprendizado desde o nascimento, desde que a criança é pequena, e é, isso é feito como assim? Eu tenho um aprendizado parcial, né, de uma língua desde o nascimento e depois eu tenho também o aprendizado de uma segunda língua desde a infância. Então, normalmente pode ser quando, sei lá, algum outro cuidador, né, uma babá, às vezes casos, né, que você tem o au pair, né, que vem de outro país e cuida também da criança. Então, todos esses aspectos são interessantes de considerarmos. Eu gostaria de ressaltar também que às vezes, né, por mais que eu aprenda uma língua de uma forma precoce, é normal, né, que o indivíduo tenha uma expressão oral e escrita, uma compreensão oral e escrita, mas não necessariamente idêntica em tudo. Às vezes você tem, né, um vocabulário, um termo que é mais confortável de ser utilizado em uma língua. Então, até porque a questão da escrita também é aprendida em um outro momento. Então, assim, são aspectos, né, relacionados a isso. E vou passar para você, então, as demais definições, Exato, e Irina. como você está dizendo, Gaeli, as situações são diferentes, então existem várias definições e vários tipos de bilinguismo. Por exemplo, a gente sabe que, em alguns casos, a criança crescendo dentro de uma família que fala uma língua e na sociedade ela precisa falar outra língua, como é o caso de algumas famílias que imigram, ou algumas famílias que ainda falam as línguas nativas, a gente sabe que muitas vezes por discrepância de tempo que a criança tem de contato com uma certa língua, ela pode ter uma fluência maior em uma língua e uma fluência menor em outra.
outra. Uhum. Mas isso não prejudica o fato, né, dela ser bilíngue, dela falar as duas línguas, dela ter fluência nas duas línguas. Então, nesse sentido, como eu falei no começo, a gente sabe que os estudos hoje estão sendo feitos e estão trazendo muitas informações para a gente. Como você falou, por exemplo, sobre os tipos de bilinguismo, então, até a idade de 3 anos, a gente sabe que é o precoce e que realmente o tipo de fluência, claro, a depender da exposição que a criança tem nas duas línguas, tende a ser igual. O tardio, a gente sabe que uma língua pode ficar como dominante, a outra um pouco, né, menos fluente, mas ainda assim é bilinguismo, e a partir dos 12 anos que a gente considera isso como aquisição da segunda língua. Mas como eu falei antes também, existem também definições muito mais amplas, porque a gente nem sempre precisa entender o bilinguismo só nesse sentido estrito. Por exemplo, se um adulto consegue atingir uma fluência para se comunicar em qualquer ambiente, em qualquer situação, nas duas línguas, ele também muitas vezes é considerado bilíngue. E nisso, como você estava falando, existem vários processos neurológicos que estão por trás da aquisição da linguagem. E é Uhum. nisso que eu gostaria de focar mais do que na definição, porque a gente sabe que aprender uma segunda língua não traz só benefícios de fluência na segunda língua, como a gente sabe, muitos pais hoje estão procurando escolas bilíngues porque eles querem que os filhos, nas viagens, no trabalho, nos estudos, possam ter esse benefício de se comunicar fluentemente numa outra língua. Mas, além disso, a gente sabe que o bilinguismo e, no geral, a aquisição de uma segunda ou terceira língua trazem muitos benefícios neurológicos e cognitivos, tanto para as crianças quanto para os adultos. Por exemplo, foi demonstrado que pessoas, até mais adultas, que aprendem uma segunda ou uma terceira língua, eles não só estão treinando o cérebro, então geralmente eles têm um raciocínio muito mais rápido, mas na idade avançada, eles são as que tendem a ter menos casos de demências, de Alzheimer e também de problemas cognitivos, de esquecimento, de memória, porque justamente a língua ajuda a gente a treinar essa parte da memória e também outras estruturas neurológicas que já foi comprovado, por exemplo, na primeira infância, se estimuladas, trazem um raciocínio crítico, um raciocínio lógico muito mais rápido. Por quê? Porque a aprendizagem de uma segunda língua, ela, claro, estimula várias partes do cérebro, porque a gente hoje não pode dizer que só uma parte é responsável pela linguagem. Então, nisso, ela traz uma questão de inibição, por exemplo. Todo mundo acha que o difícil é aprender o vocabulário na segunda língua e falar uma segunda língua. Na verdade, foi comprovado que o que é mais difícil para o nosso cérebro é inibir uma língua para que a outra seja a única que a gente vai estar falando quando, nos casos, a gente conhece as duas ou três línguas. Então, nesse caso, essa inibição que as crianças praticam, crianças bilíngues, desde a infância, ajuda elas a serem mais rápidas também na tomada de decisão, na resolução de problemas. E, além disso, também em questões de escolha de vocabulário. Então, geralmente, elas são muito mais assertivas na comunicação, no sentido de precisão de fala mesmo e de escolha de vocabulários e de estruturas. O que eu queria trazer, que eu acho super importante quando a gente fala de bilinguismo, né? Como você disse, temos o bilinguismo pelos pais, escolas agora que, né, se apresentam como bilíngues. Então a gente tem que entender que quando a gente fala de uma língua, né, a gente fala de uma língua materna e de repente há um processo de imigração, né, assim, de mudança de país, essa língua também está relacionada a uma identidade. Então é muito importante que os pais, nesse contexto, né, quando tem a presença de duas línguas, no caso, ou até mais, validem, né, assim, valorizem essas diferentes línguas, né, que ela esteja presente, que mais da cultura associada a essa língua seja valorizada e compartilhada. Então, assim, é muito importante, porque você pode ter uma pessoa bilíngue no sentido eu falo uma outra língua, tenho uma certa proficiência, mas eu não conheço nada da cultura daquele país, no sentido assim, não me identifico, não faz, assim, não é algo que preenche a minha identidade. Então, eu acho importante a gente entender também isso, que quando a gente fala da transmissão de uma língua, buscar valorizar essas diferentes línguas ensinadas, né, quer seja em um momento mais precoce ou no momento mais tardio, para que a pessoa possa ter mais referências, e isso ajuda também, por exemplo, lá para frente, o que você já falou da contribuição do exercício contra a demência ou contra o Alzheimer, ajuda também na resolução de conflitos, por exemplo. Porque você tem uma visão mais ampla das situações, você tem uma forma mais associativa também, né, ampla de pensar.
Então, são contribuições para o indivíduo e para a sociedade. Então, assim, é importante trabalharmos a língua no seu contexto mais amplo, quando eu falo trabalharmos, transmitirmos e ensinarmos. Então, assim, há sim um critério aí quando a gente define o bilinguismo, que seria também essa identidade cultural, né, desse indivíduo bilíngue. Então, é importante que ele se identifique de forma positiva a esses dois grupos culturais. Exato, como você está trazendo, Gelli, além dos benefícios que a gente já citou, foi comprovado que o bilinguismo, ele também abre a mente da criança e do adulto também a o que a gente chama de metalinguagem. Então, reflexão sobre como a comunicação funciona, como a língua funciona, como as várias identidades culturais funcionam. Então, essa criança, ela se ela aprender a segunda língua desde cedo, ela desde cedo começa a entender que em alguns casos ela se comunica em uma língua, em outros em outra língua, e que essas línguas são associadas a diferentes culturas, a diferentes maneiras de se comportar e também a diferentes identidades e personalidades. Então, nesse sentido, o bilinguismo, por exemplo, hoje foi comprovado também a criar mais empatia, porque a criança entende que vários códigos são usados para se comunicar com várias pessoas. Então, nisso, já, por exemplo, tem sido feitos estudos para ver se o bilinguismo funciona para ajudar as crianças dentro do espectro autista a gerar o que a gente fala de teoria da mente. Então, são pensamentos abstratos, que geralmente a gente sabe que algumas crianças dentro do espectro podem vir a ter essa dificuldade de pensamento abstrato, e já estão sendo feitos estudos para comprovar que, na verdade, o bilinguismo estimula essa parte e ajuda essas crianças também a desenvolver isso através da metalinguagem, através justamente dessa empatia um pouco mais exacerbada do bilinguismo, porque você precisa entender, como você está dizendo, que você está em um contexto linguístico, mas também cultural e também de relacionamento, então social também. Uhum. Porque é isso, né? Quando a gente fala do bilinguismo associado a um pertencimento, a gente tem que entender que a diversidade linguística que pode existir, por exemplo, em um país, em virtude da quantidade de imigrantes, né, de pessoas que falam uma outra língua, ou às vezes, né, numa família, isso é um patrimônio, né? Então, isso deve ser valorizado, isso vem com essa experiência cultural e o conhecimento vinculado a essa língua, a essa cultura. Então, assim, a gente tem que buscar sustentar, né, e estimular essas duas línguas, aumentar a visão do mundo, né, daquele indivíduo, no sentido de conhecer essas diferentes culturas. A gente também, enquanto educador, pai, né, assim, mãe, pessoa de referência, a gente tem que buscar a conexão com essa comunidade, porque quando você traz de uma maior empatia, é porque eu validei a forma de pensar daquela sociedade. Em vez de julgarmos uma sociedade por elas agir de uma forma mais assertiva ou de uma forma mais comedida, né? Eu entendo por que ela age daquela forma, também consigo perceber os aspectos positivos e negativos daquela forma de agir. Eu consigo respeitar hábitos e tradições. Então, tudo isso leva realmente a essa ampliação de uma visão de mundo e, ao mesmo tempo, um respeito a essa diversidade. Então, por isso que eu falei antes da questão de resolução de conflitos, né? A pessoa ser mais eficiente nisso. Então, de fato, o bilinguismo traz diversas vantagens, como esse cérebro ser mais complexo, né? Porque ele faz associações, ser mais saudável, porque ele vai retardar processos degenerativos, né? E ele estará mais ativo, porque eu associo, como você disse, o mecanismo de reprimir a utilização de uma palavra numa determinada língua, né? Para que eu utilize outra, faz com que eu faça um exercício constante, né, no meu cérebro. Exato. Então, assim, essas consequências, né, positivas do bilinguismo agregam, né? Além de desenvolver a criatividade. Então, assim, o cérebro bilíngue é muito mais criativo, né? E a gente tem que entender que, por mais que eu perceba, né, duas línguas como sendo coisas diferentes, lá embaixo, né, no cérebro, existem conexões feitas, às vezes até origens de certas palavras,
ou valores culturais associados. Como linguista, até queria retomar esse ponto seu, porque você mencionou uma coisa muito importante. A gente percebe, como professor e linguista, que alguns pais eles tendem a ter medo um pouco do bilinguismo, especialmente do precoce, porque em alguns estudos e também em alguns casos foram percebidos atraso de linguagem, mas que na verdade não é atraso, é uma defasagem um pouco do que é esperado para a idade. Então, por exemplo, uma criança, um bebê que tem contato com as duas línguas, em alguns casos ele pode ter a tendência a começar a falar, se expressar oralmente, um pouco mais tarde do que as outras crianças da idade dele. Ou quando a gente alfabetiza nas duas línguas, a gente percebe que as crianças às vezes demoram um pouco mais a serem alfabetizadas se elas estão sendo alfabetizadas nas duas línguas em contemporâneo. Mas como linguista eu gostaria de esclarecer isso. No nosso cérebro, quando a gente aprende uma língua, a gente tem uma área onde a gente armazena essa gramática, onde a gente, né, começa a criar essas conexões, como você está dizendo. Quando a gente aprende as duas línguas, as duas gramáticas elas se separam. Então, em nenhum momento, uma vai atrapalhar a outra quando já adquirida. Só que no processo de aquisição, pode acontecer da criança testar justamente as duas, porque ela está aprendendo as duas no mesmo momento. Então, a gente vai ver casos de code switching. Então, a criança mudar as palavras, inserir palavras de uma língua nas frases ditas em outra língua. Ela pode trocar os termos. Ela pode, às vezes, parecer que ela está esquecendo uma palavra na primeira língua para usar uma palavra na segunda língua, mas isso é normal, porque o cérebro está adquirindo, ele está ali absorvendo todos os inputs que ele está recebendo e ele está categorizando. Então, nesse sentido, como o cérebro está com um trabalho duplicado para justamente criar essas conexões e adquirir essa gramática, pode ser que a criança demore realmente um pouco mais para se expressar oralmente, para conseguir inibir uma língua em detrimento da outra, para escrever nas duas línguas, mas isso é questão de meses, muitas vezes é um atraso que a gente chama de meses, mas pensem na riqueza que essa criança vai estar adquirindo, naqueles poucos meses de atraso, ela na verdade, está dando o pulo do gato, que a gente chama, porque naqueles poucos meses de atraso, ela está adquirindo 2 códigos. Então, quando ela começar a falar, ela vai começar a falar nas duas línguas. Quando ela começar a escrever, ela vai entender os sons de cada língua e conseguir escrever corretamente nas duas línguas. Então, eu gostaria de mandar essa mensagem para os pais e educadores, da gente não ter medo, porque muitas vezes esse atraso que assusta, na verdade, é um tempo normal do cérebro estar entendendo o que está acontecendo, estar separando essas gramáticas, estar fazendo esses cálculos, mas o resultado e o ganho é muito maior do que esse atraso de poucos meses. Mas para que isso aconteça, a gente realmente precisa escolher escolas que sejam bilíngues e colocar crianças em contextos que sejam bilíngues, porque muitas vezes a gente ainda percebe que nas escolas, uma aula de inglês é considerada como a escola bilíngue. Nada contra, mas a gente sabe que o bilinguismo ele precisa de uma imersão. Quando a gente fala de bilinguismo, é a criança aprender vários tipos de vocabulário em vários tipos de situação para que ela possa se expressar nas duas línguas tranquilamente e claramente em qualquer tipo de situação, em qualquer tipo de contexto que ela esteja. Então, nesse sentido, só uma aula de gramática não vai tornar ela bilíngue. A gente precisa procurar grupos de brincadeiras em várias línguas, porque a criança precisa brincar, tanto na primeira língua quanto na segunda. Ler textos também nas duas línguas, livrinhos. Estar estudando todas as disciplinas nas duas línguas e não só a gramática, por exemplo, do inglês. Estar inserida em contextos familiares e sociais onde as duas línguas são faladas. Então, nesse sentido, eu gostaria de chamar a atenção para isso, porque só aulas de gramática Uhum. não vão garantir que a criança tenha o mesmo É nível da isso. segunda língua. Porque quando você fala desses diferentes contextos, né, isso permite que a criança entenda a aplicabilidade, a utilidade daquela língua, né, assim, para que que serve, e ela tem essa plasticidade em entender quando é que se utiliza, né, e até a gente não entende, mas até o vocabulário utilizado, né, empregado nesses diferentes contextos é importante. Uhum. Então, já que você falou do aspecto de os pais não terem medo, né, de estimularem o aprendizado de uma segunda língua numa criança pequena, só queria acrescentar que justamente é isso. As crianças aprendem, né, facilmente porque há uma plasticidade, né, cerebral nelas que facilita que elas aprendam
tanto utilizando, né, o hemisfério direito quanto o esquerdo, então, tanto utilizando processos lógicos, né, quanto também processos emocionais e sociais. Porque quando a gente é adulto, a gente começa a utilizar menos o viés emocional no processo de aquisição de uma segunda língua e utiliza muito mais uma abordagem racional. Então, o que também dificulta, né, além de, claro, né, quando eu falei de plasticidade neural, quando somos pequenos, estamos lá fazendo várias conexões para só depois descartarmos as conexões não utilizadas, né, e continuarmos a desenvolver aquelas que foram estabelecidas, né, quando a gente fala da plasticidade neural e da poda neural também. Então, é só para trazermos que há muito mais aspectos, né, neurológicos e linguísticos associados, né, à aquisição dessa segunda língua, e que ela, como você disse, por mais que às vezes o indivíduo demore um pouco mais para ter uma expressão escrita adequada ao que normalmente os padrões escolares esperam, ele vai dar conta disso, sobretudo quando ele é exposto à utilização dessas línguas em diferentes contextos. Quando eu falo utilização, tanto a expressão oral, quanto a escuta, quanto a leitura e a possibilidade de expressão escrita. Então é isso, né? Então, dito isso, estamos felizes por vocês assistirem nossos vídeos. Compartilhem, deixem suas perguntas, suas sugestões, e isso só vem a contribuir com o desenvolvimento da educação no Brasil e ao melhor entendimento do desenvolvimento social, cognitivo e emocional dos nossos jovens. Até mais! Tchau, tchau!